Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Palmeiras. Vamos falar sobre o Super Mundial? Como é este grupo A? Quais as chances do Palmeiras de se classificar, gente? Há algum tipo de possibilidade do Verdão ser o líder deste grupo? Como é que joga o Al-Ahly, o Inter, Miami e também o Porto? Como está jogando, né, este grande time do futebol português, né? O gigante do futebol português, certamente um dos grandes times do futebol da Europa também, né? Como é que estão jogando os adversários do Palmeiras, né? Bora lá, gente. Antes disso, né? Pedir para você deixar o like, é importante, tá? Até para divulgarmos muito mais o vídeo. Eu quero que você divulgue para os seus amigos. Se você puder assistir apenas 5 minutos do vídeo, 3 minutos do vídeo, for fazer alguma coisa e puder deixar rolando, agradeço muito também, tá? Peço a generosidade de enviar um Pix caso você possa e queira fazê-lo. Se não puder, tá tudo muito bem. Se você puder fazer e não desejar fazer, tá tudo muito bem também. Dedicar este vídeo aqui aos membros do canal do Josa Novales, né? Que estão no grupo também lá do WhatsApp. E também dedicar este vídeo a alguns ex-membros do canal que estiveram com a gente durante muito tempo, ajudando demais o canal, porque tem muito carinho, especialmente o Bruno Bernardes e também o Lucas, né? Vamos lá, então, falar sobre esses adversários do Palmeiras do Grupo A, né, que são o Inter de Miami, na verdade o Porto, né, na ordem, Al-Ahly e o Inter de Miami, é isso mesmo, o time do Messi, né? Bora lá, gente, vamos lá. Como é que chega o Porto, né? Vamos começar pelo Porto e no final deste vídeo eu vou falar para você sobre o que eu penso do Palmeiras para este Mundial, tá? O Porto chega mal, gente. Tá muito mal no momento, tá? Momento que é de clara reformulação, né? O presidente do Porto é o Andrés Vilas-Boas, né? Aquele que, no certo momento, deixou de ser técnico para começar a fazer... brincar de corrida pelo mundo, né? Brincar de ir para vários torneios aí de alta velocidade pelos desertos, assim por diante. Tomou jeito, né? E virou dirigente, né? Ele enfrenta um momento difícil do clube. O clube é um gigante português que quando chega em terceiro lugar, chega em quarto lugar é a crise, acaba o mundo, né? Mas quando chega, por exemplo, em terceiro lugar, né? Nessa temporada foi o que aconteceu, as coisas ficam muito sérias, né? Nessa temporada foram 49 partidas aí, considerando evidentemente o que a gente viu no futebol português, né? São 28 vitórias, são 8 empates e 13 derrotas, né? Gente, 13 derrotas é muita coisa para o Porto, tá? É muita coisa para um time como o Porto, isso mostra que as coisas não estão funcionando muito bem. O Matheus Anselmi está desde o começo do ano, né, lá no comando do banco de reservas da equipe dos Dragões, né? E o Matheus Anselmi é um técnico extremamente jovem, muito criativo, muito inteligente. Agora, evidentemente que ele não consegue, né, fazer a mágica de uma hora para outra, né? Ele precisa, até por ser um técnico que tem muitas ideias, ele precisa, evidentemente, conhecer muitos dos seus jogadores para tentar tirar o melhor de cada um deles, né? E fazer gerar a associação que a equipe precisa, né? Isso está em processo, e eu diria para você, inclusive pelo elenco do Porto, pelos jogadores que o Porto tem, essa equipe tende a se recuperar, tá? Ela pode se recuperar e terminar muito bem na próxima temporada. Nessa temporada, as coisas não estão funcionando muito bem, tá? A equipe marcou 91 gols nessas 49 partidas e sofreu 51. É muita coisa, né? Isso mostra claramente que essa defesa do Porto também não está muito bem. Afinal de contas, estamos falando de um gol, em média, sofrido a cada partida, considerando que o Porto joga lá em Portugal contra equipes muito modestas, né? Então, um gol em média sofrido em cada partida mostra claramente que há um problema sério com essa defesa do Porto. A gente percebe que estes problemas, eles se acentuam quando a equipe parte para o campo de ataque. A equipe vai para o campo de ataque com muita gente, né? Os alas, geralmente, quando o Porto joga com times mais fortes, né? A gente viu isso aí na Champions, aí o Porto manda um dos laterais ou alas, né? Lá para frente, né? Quando o Porto joga com equipes mais frágeis, por exemplo, o que aconteceu contra o Riga recentemente, o Porto manda os dois laterais ao mesmo tempo. Então tem os dois laterais e em algumas situações até mesmo o zagueiro costuma aparecer lá na frente, né? E falando em Riga, só para vocês terem uma noção, gente, do que eu tô falando aqui, tá? O Porto realizou no seu estádio um amistoso contra o time da Letônia, o Riga.
e perdeu. Isso talvez tenha sido foi um resultado histórico para o futebol da Letônia, talvez a primeira vez na história do futebol que um time da Letônia venceu um time português, né? Lá no futebol da Letônia, as coisas são quase semi-amadoras, para vocês terem uma ideia, né? Bem, o destaque principal da equipe, há uma divergência aí, né? Porque para muitos esse destaque, e eu acho que é um dos grandes destaques sim, eu vou colocar aqui como principal, é o Samur, tá? É um jogador nigeriano, né? Fez 30 partidas, 23 como titular, marcou 19 gols, tá? Deu 3 assistências, tá? O nigeriano é talentoso, é criativo, tá? Muito criativo, tem um potencial impressionante, tá? Agora, é irregular. E eu estou colocando como talvez o maior destaque do Porto em virtude de como ele é capaz de resolver uma jogada, de como ele é capaz de fazer gols, de como ele tem fome para fazer gols, tá? Isso mesmo com essa irregularidade, porque eu diria para você o seguinte, para cada um gol que ele faz, ele perde 2, né? Porque arremata mal, porque é precipitado e tudo mais. O que a gente vê ali é um jogador notável em evolução, mas o que ele já entrega hoje, na minha opinião, o coloca assim como um dos grandes destaques do Porto. E sim, aqueles que acham que o Samu é o grande destaque, eu diria para você que dá para aceitar essa leitura sim, tá? Para muitos, o maior jogador da equipe é o Rodrigo Moura, tá? Jogador que tem 23 partidas, 16 como titulares, né? Ele marcou 10 gols, né? E deu 4 assistências, é um jogador móvel, inteligentíssimo, driblador e articulador, tá? De longe, talvez seja o melhor jogador, né, em termos de condição técnica, né? Dessa equipe do Porto, tá? Embora tenha somente 18 anos, tá? Também é uma das maiores revelações do futebol português no momento, tá? É um grande passador também, é um jogador que ataca muito o fundo do campo, o Palmeiras precisa se preocupar com isso, né? Quando parece que ele não vai conseguir chegar ao fundo do campo, ele chega. Quando parece que ele não vai conseguir cruzar, ele faz justamente aquilo que para mim o torna notável, né? Ele consegue fazer os passes vencedores, mesmo na pressão lá no fundo do campo. Cuidado com esse jogador que realmente ele é muito bom, o Rodrigo Moura, tá? A gente tem um jogador que para mim é muito subestimado, que é o Francisco Moura, tá? Que é o lateral, que quando a equipe joga com a linha de 3 ele é ala, né? Um ala esquerdo com muita assistência, tá? Muita. Rei dos cruzamentos certos, tá? Um baita apoiador também. Jogador que tem noção, inclusive, de recomposição como poucos, tá? Na verdade, gente, o Porto usa muito bem, usa muito seus alas ou laterais, tá? Quando joga com uma equipe mais fraca, como eu disse, manda os 2. Quando não, manda um apenas. Mas o Francisco Moura é um destaque também. O Alan Varela, que tá ganhando relevância nessa equipe, tá melhorando muito, tá? E o PP, né? O jogador brasileiro, né? Ou seja, um time que possui muitos bons valores individuais, mas que não configuram, ao mesmo tempo, uma equipe à altura dos grandes times do Porto no passado. Agora, para mim, é um jogador que também chama muita atenção, e eu colocaria aí como um destaque muito importante, é o Fábio Vieira, tá? É um articulador extremamente inteligente, um jogador que organiza esse jogo do Porto, tá? É também importante se preocupar com esse jogador, tá? A equipe do Porto, na minha opinião, assim, tem no Rodrigo Moura um talento absurdo, sobretudo quando a equipe está no terço final. Ele acha soluções assim que ninguém mais acha. Agora, eu acho que esse Porto, em algumas situações, pode jogar sem o Rodrigo Moura. Esse time do Porto, sem o Fábio Vieira, não funciona, tá? A equipe ataca com muita gente, a equipe defende, tenta defender também com muita gente. Agora, a gente vê que a equipe do Anselmi ainda precisa sofisticar esse jogo sem a bola, tá? Precisa recompor melhor, né? E precisa ter uma resposta mais imediata e eficiente quando perde a bola no terço final. É uma equipe forte? Mas é uma equipe com problemas e é uma equipe que, na minha opinião, o encaixe do jogo do Palmeiras pode ser favorável em relação ao jogo praticado pela equipe do Porto, tá? O Al-Ahly, gente, neste mês de maio foi campeão pela 45ª vez do futebol do Egito, tá? O time tem 4 títulos da Champions africanas nas últimas 6 edições do torneio, sendo semifinalista em uma dessas outras 6 edições e finalista, ou seja, vice-campeão na outra. Também são 12 títulos da Champions africanas. É uma potência africana, um time gigante lá na África, chega muito forte, tá? 45 partidas, conseguiu 26 vitórias, tá? 13 empates e 6 derrotas, tá? É um número assustador, mas bastaram essas 6 derrotas
para que o técnico fosse mandado embora. Isso mostra claramente como o Al-Ahly concebe o futebol do seu país, né? E como ele é grande para o futebol do seu país, a ponto de, se perder 6 vezes, o técnico já não serve. Foram 83 gols marcados, tá? 83 gols marcados nessas 45 partidas e 34 gols sofridos. Na minha opinião, é um time que, a despeito de querer marcar muito, é um time que marca mal, tá? A maioria dos jogos ocorre contra times que não apresentam, evidentemente, um nível muito grande. Quando isso acontece, a gente percebe claramente que a equipe manda muito bem, até na defesa, tá? Mas quando o jogo é contra a equipe mais forte, a equipe começa a mostrar muitas falhas defensivas. O destaque é o Eman Ashor, 27 anos apenas, parece que tem menos, tá? Craque, meio habilidoso, rápido, né? Que inverte do meio para fora, de fora para dentro também, né? Um excelente passador. Enfim, um jogador que o Palmeiras precisa ficar de olho. Para mim, é o jogador dessa equipe do Al-Ahly, tá? Importante também ficar de olho no Abu Ali, que é o goleador, né? Em 16 jogos, 12 ou 13, agora me falha a memória, 12 ou 13 como titular, tá? O Abu Ali marcou 10 gols, deu 3 assistências, tá? Ele circula muito, entrega muito, sai dos espaços para permitir a ocupação dos espaços pelos meias, né? Bom ficar de olho, sobretudo na associação que o Abu Ali consegue estabelecer com o melhor jogador da equipe, que é o Eman Ashol, tá? A equipe do Al-Ahly joga no 4-2-3-1, é um time criativo, né, e que busca sempre o jogo direto e objetivo. Na verdade, busca quase sempre o jogo direto e objetivo, né, buscando os jogadores lá no ataque, o centroavante, né, mas em poucos momentos a equipe costuma levar muita gente para o ataque, né. Em alguns poucos momentos, a equipe também tenta fazer um jogo saindo do fundo do campo com passes mais curtos, tá? Tentando organizar o jogo do fundo. Quando isso acontece, as coisas se complicam demais para a equipe africana, tá? O time deixa muitos espaços, né? E a saída costuma ser muito problemática, porque ainda que muitos jogadores estejam muito próximos da bola, há muito erro de passe. Parece que é uma equipe configurada, na verdade, para matar o adversário através do jogo direto, tá? E que desaprendeu a jogar com esse jogo de saída do fundo do campo com mais qualidade, notadamente quando se depara com a equipe mais forte, tá? Talvez até por isso que a equipe tenta fazer muito esse jogo direto, buscando evitar esse jogo com a saída do fundo do campo, tá? Nos desafios mais complicados da Copa da África, o que a gente viu, né, foi que os jogadores do Al-Ahly têm muita dificuldade na marcação, tá? Verdão pode deitar nesses espaços e nesses erros deixados em campo pelo time africano. Na minha opinião, o Palmeiras tem condição de vencer, sim, esse Al-Ahly, e se o time africano, que é muito bom, tá? Mas se não tomar cuidado, né, vai perder o Palmeiras de goleada, tá? É um time que pode ganhar do Palmeiras, pode ganhar, tem potencial para ganhar, tem jogadores bons no time, tá? Mas é um time também que, se realmente, naturalmente, se tomar um gol no começo, né, vai se abrir, e aí o Palmeiras pode realmente ganhar até de goleada da equipe africana, tá? O time joga, assim, na minha opinião, com uma forma bastante interessante enfim, de olhar para o adversário como olhar para o jogo, na verdade, como um jogo que precisa ser encerrado, né? Encerrado no melhor momento possível. Mas esse melhor momento possível contra times fracos tem que ser o mais rápido possível. Contra times, como vai ser, como o Palmeiras, mais fortes, esse melhor momento possível pode demorar para aparecer. Então eles praticam a paciência também quando jogam com times mais fortes. Então o Palmeiras também precisa ficar de olho neste ponto aí, tá? Vamos lá, o Inter de Miami, gente. O Inter de Miami, a gente teve aí, chega como terceiro colocado na Conferência Leste, né? Enfim, é um time muito interessante, mas é um time que fisicamente está em ótimas condições neste momento, tá? Em ótimas condições físicas, mas fisicamente o time na minha opinião, frágil, tá? São 24 partidas da temporada, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, né? Marcou 48 gols, sofreu 35, tá? A defesa é fraca, pois há poucos jogadores comprometidos ali, na minha opinião, com a marcação, tá? E há também muitos deles, né? Há também o fato de que muitos deles já são veteranos, como Busquets, que sem a bola é uma tragédia. Tá muito mal, na minha opinião, sem a bola, o grande Busquets, né?
O Messi é o grande destaque dessa equipe, né? Em 13 partidas marcou 10 gols, deu 5 assistências. Repare, gente, olha a participação desse jogador, né? 24 partidas, né? 15 participações, na verdade 13 partidas dele, né? 13 partidas, né? E ele fez ali, participou 15 vezes com participação diretas em gols, tá? Realmente o Messi, não precisa falar nada sobre o Messi, ele continua a ser diferenciado, embora já veterano. Um outro veterano, o Palmeiras precisa ficar de olho no Suárez, né? Que está conseguindo entregar bastante resultado nessa equipe, muito lutador, né? Ficar de olho no Telasco Segovia, tá? Jovem venezuelano excelente, tá? Muito bom. Também é bom olhar para o Tadeu Allende, né? Jogador argentino também interessante, assim como o Fede Redondo, tá? O time joga no 4-4-2, né? Que rapidamente varia para um 4-3-2-1. Aliás, essa é uma boa característica da equipe do Mascherano, né? Ela sai muito rapidamente do 4-4-2 para um 4-2-3-1, né? Em forma de losango, né? Que tende a confundir muito a marcação dos adversários em virtude da rapidez com que muda, né? Dentro de campo o desenho tático da equipe, né? A gente vê um losango, portanto, no qual o Messi é a ponta desse losango, tá? Suárez tende a ocupar uma das pontas, enquanto do outro lado, quando joga, é o Cremarche, tá? A movimentação pode complicar para a defesa do Palmeiras, tá? A associação é de altíssimo nível. E sobre a questão da marcação, se o Verdão não anular o Messi, pode ter problemas para se aproveitar da vantagem quanto a pouca combatividade, né? É entregada pelo time do Inter de Miami. Ou seja, a equipe combate pouco. Mas se o Messi ele é muito acionado, até na marcação o time melhora. Tá? Então, tende a fazer uma grande marcação aí no gênio da equipe do Inter, que é o Messi. Palmeiras tem condições de ganhar, de se classificar nesse grupo A? Tem condição de se classificar nesse grupo A. Palmeiras tem condição de chegar em primeiro lugar nesse grupo A? Tem condição de chegar em primeiro lugar nesse grupo A, gente. Palmeiras tem condição. É um time mais ajustado hoje do que o Porto. O Porto tem apresentado dificuldades contra a equipe que marca muito mal, né? E esse Palmeiras aí, na minha opinião, tem condição também de vencer o Porto, tá? Além do que, o jogo do Porto gera encaixe ali que pode ser complicado contra o Inter de Miami também. Então o Palmeiras vencendo o Inter de Miami, empatando com o Porto, pode ter a vantagem de que esse Inter de Miami pode também tirar pontos da equipe do Porto. Então este é, na verdade, o grupo A, grupo do Verdão, grupo em que o Verdão tem condição de sair campeão do grupo, né? E avançar, por que não, para trazer aí glórias para o futebol brasileiro, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente. É isso.